Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Hoje o canal dos Campos para a Rede tem a honra de entrevistar Ademir Fonseca, treinador, ex-jogador de futebol, que vai aqui falar da sua carreira. Ademir, é uma honra ter você aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Roberto. Prazer é todo meu, né? Já nos conhecemos já há um tempo. É a segunda vez que nós batemos um papo e acredito que hoje não vai haver falhas. Prazer é todo meu. Amém. Com a graça de Deus, já deu tudo certo. Ademir, a gente vai falar da sua carreira como ex-jogador, como treinador de futebol, mas eu queria que você falasse um pouco para a gente, contasse aí da AFAF, Academia de Futebol Ademir Fonseca. Conta um pouco para a gente aí. Eu tenho esse projeto no papel, tinha no papel há uns 4 anos, né? Eu tenho 2 filhos sou pai de 4 filhos, mas eu tenho 2 meninos gêmeos de 12 anos que jogam salão, deu de 6 anos, aí faz 1 ano que eu comecei a fazer a transição deles para o campo. Então, eu acompanho bem essas categorias. Eu acho que o futebol brasileiro anda muito mal na categoria de base. Me preocupava muito a formação dos meus filhos. E pensando neles, eu pensava um dia montar uma academia de futebol, onde eu pudesse, num período, trabalhar com meninos que já estavam engajados em algum clube e viesse para minha mão para a gente poder aprimorar os fundamentos técnicos, né, os fundamentos de passe, drible, e isso me motiva muito, porque eu vejo que o Brasil está perdendo a sua essência e eu gostaria de dar uma parcela de contribuição naqueles meninos que passassem pelas minhas mãos, porque a maioria dos clubes hoje, os garotos é muito mais precoce, ele com 8, com 10, com 9 anos já está disputando campeonato no campo, e as pessoas, os profissionais que estão lá, que são gabaritados, com certeza, mas eles estão muito mais preocupados já nessa idade em conquistar títulos. Eles não estão preocupados em formar o atleta. Então, às vezes o menino é dispensado com 9 anos, dispensado com 10 anos de um clube, porque não rendeu o que ele queria, onde teria que estar ensinando os fundamentos iniciais com os jovens. Foi pensando nisso que a gente abriu a FAF. Eu estou acabando de estruturar a FAF, né? Até porque eu ainda não encerrei minha carreira. Em breve, eu esperando aí a normalização da vacina para que a gente possa voltar a trabalhar com tranquilidade, porque na maioria das vezes o jogador de futebol não se cuida e a gente que é mais velho acaba se contaminando. Aconteceu assim com o Marcelo Veiga, com o Vanderlei, com tantos outros treinadores aí que foi contaminado por esse vírus. Então, a gente está tomando todos os cuidados, porque é perigoso esse vírus. Então, em breve, eu vou voltar a trabalhar, né, na minha profissão, mas vou deixar a FAF estruturada. Estou preparando uma pessoa, uns profissionais que tenham a metodologia que eu gosto, que faça com formação de base, para que a gente possa deixar um legado e ajudar essa molecada que quer um dia se tornar atleta profissional. E pensando também nos meus filhos para tentar ajudá-los. Vocês têm 2 bases, né? Vocês continuam com as 2 bases aqui no Rio de Janeiro ou você está com só Jacarepaguá? Eu estava com 2 bases, só que eu fiz uma experiência e eu não gosto de grama sintética, principalmente quando ela não é oficial, ela não é profissional, né? Infelizmente, eu tive que parar com a grama sintética porque ela causa muita lesão, o jogador fica lento, traz trauma, né? Tendinite. Então, eu fiz uma experiência de 1 mês e não gostei. Então, eu prefiro só grama natural e eu transferi tudo para a Banerj, lá no CT da Banerj, onde a gente realiza nossos treinamentos às terças e às quinta-feiras. As matrículas estão abertas, tem aparecido bons meninos que jogam em alguns clubes, e a gente está tentando, dentro do possível, aprimorá-los e ajudar eles a crescerem, principalmente tecnicamente. É plano nosso, né? Assim que normalizar a pandemia, a gente vai nos clubes, né? E conversar com os instrutores para ver qual a necessidade que o menino tem, para que a gente possa, lá na FAF, suprir essa necessidade, já que no clube
não tem tempo para os profissionais realizar todos os fundamentos necessários para o desenvolvimento de uma jovem, de uma criança. Tá, pelo que eu entendi, os garotos que vão lá já são garotos ligados a alguns clubes. Mas o garoto que não tem clube, que quer iniciar, qual é a faixa etária e como faz para te procurar, para poder iniciar um trabalho com você? Olha só, tem muitos meninos que começam um pouco mais tarde. Na minha época, eu já comecei com 12 anos. Hoje, eu já começo com 6, né? Com 7 anos, os meninos já começam, engancham no futebol de salão. Mas ainda tem muito garoto ainda, porque a grande maioria dos meninos que jogam salão são aqueles pais que têm condições, né, de levá-los e, a partir dos 12 anos, começam a fazer a transição para o campo, com 12, 13 anos. Aí, os meninos da periferia, onde não tem muito recurso, né, os pais trabalham diariamente, eles não têm condições de levar os filhos para treinar. Então, esses garotos só vão aparecer com 14, 15 anos. Então, tem aparecido muito menino com 14, 15 anos. A gente tem recebido eles para tentar ajudar, a gente condicionar, a gente preparar e tentar enviar. Enviar para um clube para poder fazer uma avaliação. A gente está tentando encaixar os meninos que chegam lá sem nenhum clube. Quem já está com um clube, usa a FAF só para buscar a sua melhor condição. Quem ainda não tem clube, a gente procura uma orientação, dando orientação para eles, tentar encaminhar para algum clube onde ele possa fazer uma avaliação. Eu vi os garotos, alguns vídeos, os garotos estavam disputando torneios no Bangu, em outros clubes. Se eu não me engano, teu filho estava lá com um troféu, como é que... Não é isso? Você tem um... Os meus gêmeos jogavam no Bangu, né? Eu acabei transferindo eles agora para o Macaé, porque o treinador que trabalhou com eles no Sub-10 do Madureira, eu tenho uma afinidade, gosto do trabalho dele, então provavelmente eles encerraram ano passado a temporada pelo Bangu, foi um momento legal, uma experiência boa, as pessoas lá nos trataram muito bem, mas os meninos têm uma afinidade muito grande com o Raul, né, o treinador do Sub-13 hoje do Macaé. Maravilha. O Peterson foi jogador aí, esteve no Vasco, esteve em vários clubes, está aqui conosco. Peterson Passos, esteve treinando com a seleção brasileira. Peterson, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Mandem suas perguntas, façam seus comentários, venham a brilhantar a nossa live aqui com esse mestre, Ademir Fonseca. Você está me ouvindo bem, Ademir? Estou te ouvindo claramente, tranquilo. Tá ótimo. Maravilha, maravilha. Hoje vai. Falando um pouquinho da sua carreira, quem descobriu que Ademir Fonseca levava jeito para ser jogador de futebol e quais foram as pessoas, ou uma pessoa especial, ou algumas pessoas que te ajudaram, que te incentivaram, que não deixaram, de repente, você desistir do sonho? Como é que foi que surgiu o Ademir para o futebol e essas pessoas ao seu redor? Porque a gente sabe das dificuldades que é um atleta se tornar profissional. A gente que vive, que conversa, que fala de futebol, a gente sabe que não é fácil. Tem alguns, um ou outro, que já nasceu virado para a lua, como a gente fala, e vai ser craque de qualquer jeito. Mas a grande maioria é perrengue, é situação de dinheiro. Então, eu queria que você falasse aí como foi teu trabalho de base e as pessoas que estiveram ao teu redor falando, não vai, não desiste, que você vai vencer. A minha história é uma história muito interessante. Acho que vai servir para muitos meninos que possam estar acompanhando a nossa live. Em alguns lugares que eu vou fazer uma palestra, eu sempre conto a minha história. Eu sempre gostei muito de futebol, desde muito jovem. Meu pai jogava futebol, né? Meu pai criado no interior de Minas Gerais. O Flamengo foi buscar meu pai muito jovem, mas meu pai não pôde vir porque minha avó precisava dele para que ele pudesse trabalhar e ajudasse no sustento dos irmãos. Os irmãos do meu pai jogavam muito bem. Mas aí, quando meu avô faleceu, o pai da minha mãe, eu tinha 5 anos, meu avô pediu para que eu trouxesse a gente para o Rio de Janeiro para que tentasse dar um futuro melhor. E nós fomos morar numa comunidade, né, hoje, é uma favela, né, ali na Tijuca, que é no Borel, eu sou cria do Borel, então joguei muita pelada no Borel, e ali saiu o Carlos Alberto Pintinho, tinha tantos outros grandes jogadores que não tiveram oportunidade ou não quiseram seguir,
E eu, com 12 anos, eu fui fazer um teste no Botafogo, né? Um amigo me levou. Eu já tinha passado pelo Madureira, não fui aprovado. Tinha passado pelo Vasco, não tinha sido aprovado. Tinha passado já pelo Fluminense, não fui aprovado. Passei pelo América no futebol de salão, eu não tinha nenhum caguete para futebol de salão. Então, um amigo meu, eu já estava trabalhando para ajudar meus pais de família muito humilde, né? Eu precisava trabalhar, deu de ser, então com 12 anos já trabalhava para ajudar meu coroa e minha mãe. Aí foi quando um amigo me convidou para fazer um teste no Botafogo, ele já estava lá um tempo, acabou que eu passei no teste, treinei 15 minutos de um dia, eu fui o último a treinar e lá tinha um homem chamado Neca. Você deve ter ouvido falar no Neca. Neca foi o homem que me descobriu o futebol. Eu fui preparado por Neca para jogar no profissional. Neca dizia assim para mim: Ademir, você não vai jogar na base. Tanto é que eu não joguei com 13, eu não joguei com 14, eu não joguei com 15, eu não joguei com 16. E quando eu fiz 17 anos, o Neca, eu já ia sair da mão do Neca. O Neca me levou até ao Joel Martins, lá na Pavuna, na época, que era onde eram os treinos do Botafogo, falou assim, e ele com uma história que eu guardo até hoje, ele falou assim: Joel, eu preparo esse garoto para jogar no profissional. Ele não jogou aqui no juvenil, ele só treinou. Eu era muito franzino na época, muito magrelo, e ele disse: mas eu quero que você cuide dele. Aí o Joel era um pouco mais durão, né? O Neca era mais paizão. O Neca é aquele cara que abraçava, grande descobridor de talento. Muita saudade do velho Neca, porque eu tinha um carinho muito grande por ele. Aí foi quando o Joel, nos treinamentos, o Joel é um treinador muito aguerrido, né? Joel Martins, um cara muito impulsivo. Ele falou assim para mim: Ademir, era uma sexta-feira, amanhã você vai treinar no profissional. Eu tinha 17 anos. E eu vou lá ver o treino. Se você pipocar, eu vou te mandar embora. E aprenda um negócio comigo, Ademir. Comigo, futebol treino é jogo e jogo é guerra. Então você vai para lá e eu vou lá ver o treino. Eu fui, rapaz, fui treinar. Tinha no Botafogo, tinha Té, tinha Perivaldo, tinha Mendonça, tinha Abel, tinha Marco Antônio, tinha Renê, tinha Gauchão, um time altamente experiente. Mas aquele dia eu dei muito pontapé nos caras. Eu cheguei a madeira nos caras, e quando acabou o treino, ele falou assim: Ademir, traz o teu material que você vai concentrar e tu vai jogar domingo. Eu fui jogar domingo contra o Vasco, ainda joguei improvisado, joguei de lateral direito, eu nunca mais saí. A partir dali eu descobri o que eu precisava, era daquele desafio do Joel. Aí logo quando eu fiz 18 anos, o Joel foi trabalhar num clube profissional, e aí desceu o Leônidas, estava no profissional, o Sebastião Leônidas assumiu, aí nós fomos campeões de juniores naquele ano, né? Aí o Leônidas subiu o profissional e ele me levou, e eu com 19 anos já estava jogando no profissional do Botafogo. Então eu tive 3 pessoas assim na base, né? De repente o Otto Valentim vai estar vendo, mas eu não trabalhei com o Otto na base. Eu dei uma entrevista na época aí, eu fui trabalhar com o Otto depois de um profissional lá no Joinville. O Otto ficou até chateado: você não citou meu nome. Mas não, porque eu não trabalhei com o Otto na base, eu trabalhei com o Otto no profissional, um treinador altamente competente que me ensinou muito. Na base, os treinadores principais que eu tive foi Neca, Leônidas e Joel Martins, homens de caráter, e faz muita falta ao Botafogo homens com esse perfil. Tá certo. O amigo jornalista Roberto Silva, ele falou que foi em 1983. Ele é um especialista em futebol, sabe tudo. Acho que você falou aí, de repente, do teu primeiro jogo. Não sei se ele se referiu a isso, 1983. Esse jogo que você, contra o Vasco, foi em 83 mesmo? Ele está sempre ligado. Não, o profissional foi em 83. Em 80, 82, né, que foi 81, que foi meu primeiro jogo nos juniores. Em 83 eu estreiei contra o Vasco num jogo 3-1 Botafogo. Naquele dia eu marquei Roberto de uma forma bem hostil, né? E daí, nossa, saiu uma polêmica danada. O time do Vasco tinha Roberto, tinha Mauricinho, tinha Dudu, Serginho, tinha Giovani, que era o grande nome do Vasco, junto com o Roberto na época. O time do Vasco era um timaço, né? Tinha Paulo Roberto, e nós ganhamos aquele jogo, tinha Mazzaropi no gol.
Nós ganhamos de 3-1 na minha estreia no profissional naquele ano. Nós estávamos voltando de uma excursão para da Europa. Eu excursionei para a Europa e na volta nós jogamos contra o Vasco do Maracanã, num palco para 100 mil pessoas naquela tarde. Maravilha. Eu ia fazer uma pergunta dos clubes que você jogou na base. Então, na verdade, você chegou, ficou treinando, o NECA te preparando para já subir profissional. Você não foi aquele, você fez testes, você falou, foi reprovado em alguns, mas jogar mesmo, joguei categoria juvenil, infanto juvenil. Não, você já foi preparado para jogar no Botafogo profissional, junior. Eu joguei um ano, joguei 2 anos no junior e eu fui profissional. Certo. Com 17, 18 anos eu joguei. Meu juvenil, eu não me lembro, eu não fiz um jogo no juvenil, eu acho. Talvez no infantil deve ter feito um jogo contra o América, né? Joguei nos juniores do Botafogo, fomos campeões juniores também com o Leônidas. Aí o Leônidas subiu, aí me levou o Elinho, levou o Luizinho, levou o Wagner Pepeto, levou Brasília, levou e tantos outros, né? Os meninos que se espontaram na época. O Botafogo revelava muito, né? Eu acho que o Botafogo, saindo aqui de Marechal, ele perdeu um mercado muito bom de meninos que fica com essa periferia aqui. Verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua história no Botafogo, já como profissional, desde que você subiu, ficou no Botafogo, e falasse também dessa situação que a gente hoje olha para o Botafogo, um gigante do futebol brasileiro. A gente olha a tabela do Campeonato Brasileiro, da pena, da dó, na lanterna, dizem que tem aí mais de 1 bilhão em dívidas, entrou uma nova diretoria, mas a gente não sabe quais rumos. Parece que o Botafogo S.A. não fluiu aquela ideia de se transformar um clube empresa. Queria que você falasse da tua passagem no Botafogo e como você vê, como ex-jogador do Botafogo, o time nessa situação aí crítica do futebol brasileiro. A minha época também, no profissional do Botafogo, já era muito difícil, né? O Botafogo estava aquela transição, saindo de General Severiano, vindo para Marechal Hermes. Politicamente, os conselheiros, os botafoguenses mais antigos, não aceitavam que um clube de Zona Sul viesse para a Zona Norte, mas eu falo com muita tristeza porque a minha voz até embarga, porque eu ainda não voltei no Botafogo depois que eu saí para trabalhar, né? Um dia, quem sabe a gente tem essa oportunidade, não sei se a minha idade vai ter para isso, mas de repente um filho meu, se vier ser profissional, possa jogar no Botafogo e nos dar essa alegria. A gente tem uma admiração muito grande porque o Botafogo não me deu fortuna, não me deu riqueza, mas me deu uma oportunidade de ser um ser humano melhor, de ser um profissional melhor, foi o que me abriu as portas para esse cenário, né? Os cuidados que tiveram comigo na base, as pessoas que cuidaram de mim foram pessoas maravilhosas, eu tenho muita gratidão, já citei o nome delas aqui, mas, infelizmente, o Botafogo passou por mão de pessoas que é ruim, que deu título ao Botafogo, mas não deixou nenhum legado. Por exemplo, Emil Pinheiro não gostava da base do Botafogo, uma pessoa muito querida pelo torcedor do Botafogo, que deu título ao Botafogo, mas ele acabou com a base. Ele mandou muitos jogadores da base embora e contratou bons jogadores também, que levaram o Botafogo à conquista, mas em contrapartida ele não deixou legado nenhum. Eu acho que ele poderia muito bem ter feito esse investimento, não esquecendo da base, trazendo esses profissionais, fazendo essa junção, e o Botafogo ser um clube, continuar sendo um clube revelador, que hoje não consegue mais. Eu não vejo mais o Botafogo revelar um jogador de alto nível, de nível de seleção brasileira. Então, eu fico muito triste, porque os profissionais que estão lá, eu hoje pouco conheço, né, mas na realidade são os mesmos que a gente acompanha de longe, né, e infelizmente eles não conseguem se estruturar e transformar o clube num clube empresa, que é necessária essa mudança, que transforme o clube num clube empresa para que possa se organizar. Né, eu vejo aí o crescimento do Palmeiras, né, você vê o Grêmio aí, o próprio Flamengo transformou o clube no clube empresa, né, essa potência toda, e se o Botafogo não se organizar, o Botafogo vai ficar na fila muito tempo. Botafogo, impossível ver o Botafogo jogando, o Botafogo não tem um meia.
um meia ponta de lança na base. Tem um menino, né, que joga o atacante, 16 anos, é impossível o Botafogo não ter um velocista. Sempre que o Botafogo sempre tinha um ponta rápido, um atacante rápido jogava dos lados. Hoje, na base do Botafogo, infelizmente, não se encontra isso, ou não dão oportunidade. Eu não acompanho. Eu vejo a maioria dos profissionais que trabalham nas bases dos clubes só preocupado com o tamanho, né? Para ver se o cara é grande, se tem perfil europeu. Então, Elinho não podia jogar nessa época. Geraldo Pereira, Edson, Garrincha. Então, é o seguinte, Romário não podia jogar futebol, Tostão não podia jogar futebol, Zico não podia jogar futebol, Bebeto. Talento não tem tamanho. Aí eu vejo, chega um menino pequeno na base para treinar, ele é reprovado porque ele é pequeno. Porque ele é pequeno. Essa é a minha grande revolta. E o Botafogo não é diferente. Só tem 2 clubes, talvez, que invista em jogadores medianos, né? Que é o Santos, que aposta, que não desperdiça. Você não vê um garoto no Santos dizer que o garoto ele é inexperiente. O Santos abre porta, né, toda hora, no momento mais difícil, o Santos vai na base e busca e resolve o problema dele. Mais uma vez, está disputando a Libertadores com a maioria dos jogadores da base. O Grêmio, a mesma coisa. O Palmeiras agora, porque o Vanderlei passou por lá e deixou esse legado. O Vanderlei é um cara que gosta de trabalhar com a base, onde ele vai, está fazendo no Vasco, né? O Vasco está se recuperando com a maioria do jogador formado na base. O Flamengo vendeu vários jogadores e encheu os cofres do clube, né? E tem aí um lateral também. Tem um também. Fluminense, que joga sempre jogadores de alto nível, e o Botafogo. Cadê o Botafogo? Cadê a base do Botafogo que revelava inúmeros jogadores de nível de seleção brasileira? Então, acho que tem que rever os conceitos, a começar pela base. Começar pela base e buscar jogadores profissionais, treinadores identificados com o Botafogo, que conheçam a história do Botafogo, porque o Botafogo tem uma história, tem uma característica. O Fluminense tem uma história e uma característica. O jogador para o Botafogo tem suas características. O Flamengo tem suas características. Eu penso dessa forma. Mas, infelizmente, os empresários dominam o futebol, colocam e tiram quem eles querem, e os clubes ficam numa situação muito difícil. Eu gostaria muito de ver o Botafogo estruturado. Muito, muito. Se a torcida não pegar junto, se a torcida não se mover, o Botafogo pode passar por momentos muito piores do que está passando. Depende muito do torcedor, ele tem que se manifestar. Ele tem que se manifestar e abraçar a causa, porque o maior patrimônio do clube, que eu acredito que ainda seja a torcida do Botafogo. Perfeito. Você falou aí que hoje o garoto chega na base, ele é franzino. Antigamente chegava e os clubes pegavam e faziam um trabalho, como fizeram com o Zico, como fizeram com tantos Fizeram comigo, pô. Fizeram comigo. Maravilha. E hoje, os garotos, até bons de bola, acontece muito com goleiro, mas acontece também com jogador, bons de bola, mas se não tiver uma estrutura que seja num padrão para vender para a Europa, os garotos acabam sendo reprovados. Aí a gente vê o Soteldo comendo a bola, tem 1,5 m. O Messi é bom. Falar do Messi... Então, se o Messi estivesse no Brasil, ele não ia jogar, né? Mas aí é o seguinte, vamos lá. Romário foi melhor do mundo. Pequeno. Bebeto era grande? Não. Franzino? O Coutinho é grande? Não. Nada contra os grandes. Eu acho que tem talento, independente da idade, da cor e de raça ou nação. Independente disso e do tamanho. Só que é o seguinte, que o futebol, ele não pode ser totalmente montado em cima de laboratório, pô. Tem um monte de gente, por Zé, que não jogou futebol, que tem competência e dirige futebol, mas tem um monte também que não tem competência nenhuma, que está no futebol de paraquedas. Aí acaba, sabe o quê? Destruindo muito talento. Esse menino Paquetá aí no Flamengo, ele ia ser mandado embora com 15, 16 anos, porque ele não crescia. Aí o Marcelo Buarque, que trabalhava na base, bateu de frente. Com 17 anos, o menino cresceu, se tornou um jogador a nível de seleção brasileira e joga na Europa. Então, eu penso da seguinte forma, futebol não tem talento. Romário fez gol em Copa do Mundo daquele tamanho. Romário fazia gol na Europa, Maradona, gente. Zico, Ronaldinho Gaúcho, sem ser saudosista, né? Que fala que sem ser saudosista. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Basta ter talento, independente do tamanho.
É isso aí. Mandar um abraço aqui para o Rômulo Graciano, que passou aqui, deu boa noite, Roberto Silva, o Peterson e também agora o Victor Oliveira. Sejam todos bem-vindos, boa noite, obrigado por prestigiar a nossa live. E ele fala, sabe muito, professor, sabe muito, é verdade. Sabe muito Esse como vai. menino aí, esse menino tá perdido, ele tá treinando comigo lá na FAF, esse menino não estourou idade no Bangu. Fora ainda, vou falar algo aqui, e eu não tenho medo de nada, eu sou muito livre, entendeu, Zé? Eu sou muito livre. Esse menino, ele tem um agente, e quando ele estava se destacando em um clube, jogando em um clube, não vou citar o clube para não criar constrangimento para o garoto, chamaram o menino para poder assinar um contrato com ele, disse que tinha que mudar de empresário. O menino não mudou de empresário, mandaram o garoto embora. O menino está aí batendo cabeça e nós vamos tentar ajudá-lo. Ver se consegue alguém que possa estar precisando de um menino bom de bola, talento. A gente vai tentar ajudar porque são um lixo de qualidade que está sobrando por aqui no Rio de Janeiro e a gente tenta ajudar de uma forma ou de outra, porque um dia também eu fui muito ajudado. Maravilha. Dá boa noite também aqui para o Ademir Antônio. E o que acontece? A gente fala e das dificuldades. Você falou de um problema com o empresário, o clube, às vezes, por pequenos detalhes, acaba atrapalhando a carreira de um jogador. Ou promovendo um jogador que não tem talento para continuar. E, às vezes, acaba... A gente vê muitos jogadores bons que desistem por algumas dificuldades e outros jogadores medianos ou fracos que dão sequência e têm uma carreira até longa e vitoriosa porque alguém bateu o pé, segurou, manteve no clube, fala, não, tu não vai, você vai até o fim, e às vezes tem um empresário bom. Estava falando outro dia com o Ellerson, e ele falou que quando ele explodiu no Fluminense, ele muito novo, campeão, aquele título lá, gol de barriga, o Ellerson passou 700 e poucos minutos sem tomar gol, e olha só, e depois dali, ele não tinha um empresário, não tinha alguém que orientasse, ele tomou, como a gente fala na gíria do futebol, tomou uns frangos depois daquilo, e desmoronou a carreira dele, totalmente. Ele que foi foi base da seleção brasileira, chegou ali em 94, 95, arrebentando o Fluminense, ganha o título carioca e logo depois a carreira dele não tem um rumo muito bom. E a gente estava falando da importância de ter um empresário. Ele falou, naquela época ele não tinha um empresário, ele não tinha um psicólogo. Hoje é um pouco diferente. Mas os empresários também têm um lado bom e o lado ruim, que tanto pode ajudar como atrapalhar. Se eu deixar claro, eu não sou contra os empresários, não. Eu acho que é necessário. Tem muitos profissionais da área que são muito bons profissionais, né? Que não só exploram os meninos, não. Pelo contrário, abre porta, abre oportunidade, ajuda, orienta, procura ensinar como administrar o dinheiro, a carreira. Tem muitos empresários de qualidade, muitos caras sérios no futebol, né? Agora, como também em qualquer outro setor, tem muito picareta. Isso em qualquer área, né? Então, quando a gente cita e fala, eu não sou contra, né? Como também tem treinadores, como tem dirigente, como tem jornalista, tem... Então, todas as áreas. Então, claro que a gente tem que combater isso, né? Mas a gente tem que procurar pedir a Deus que as pessoas que cruzam nossos caminhos são pessoas que têm a índole, que sejam sérias, que nos ajude e também possa ajudá-los de uma forma bem tranquila. Amém. Boa sorte aí para o Victor Oliveira. Vai em frente, garoto. Deus te abençoe e possa abrir boas portas aí. Vamos tocando o barco aqui. Depois que você saiu do Botafogo, Ademir, a gente vai continuar um pouquinho na sua carreira de jogador de futebol e depois a gente migra para treinador. Depois que você saiu do Botafogo, você dá um giro no Brasil, você joga em alguns clubes. Eu queria que você falasse um pouquinho de cada clube, porque quando a gente posta esse vídeo lá no canal dos Campos para a Rede, tem torcedor de todos os clubes que você passou. Então, pelo menos que você fale o nome, foi X, Y e tal. Eu queria que você contasse um pouquinho, depois que você saiu do Botafogo, quais os clubes você jogou até encerrar sua carreira como jogador. Olha, eu sofri muito, assim, né, quando eu saí definitivo do Botafogo. Eu passei 2 anos e vi minha foto em um pôster meu do Botafogo. Eu fui praticamente convidado a sair do Botafogo pela gestão do Emil Pinheiro na época. Sofri muito. O Botafoguense deu de garoto, né, tinha sonhos, queria ser campeão
profissional, o Botafogo, não consegui esse êxito, porque eu tinha muita personalidade. Naquela época, pagava-se os cobrões e não pagava os menores, e eu botava a cara, cobrava, não concordava com aquilo, achava que todo mundo tinha que receber igual, né? Tinha que pagar todo mundo. Até hoje eu não concordo de o clube que eu trabalho, alguém ser beneficiado, tem que pagar do porteiro ao o último jogador mais importante, tem que pagar todo mundo de uma forma correta, todo mundo precisa. Aí eu saí emprestado para o Santa Cruz, aí eu fui bicampeão lá, né? Mas aí Santa Cruz, como até hoje, né, passa uma crise financeira muito grande, não pagava, e eu pedi para retornar. Depois eu tinha uma passagem no Volta Redonda, né? Porque o Pinheiro assumiu o Botafogo e não me queria. Aí eu fui para o Volta Redonda. Na minha volta, o Joinville me comprou. Hélio dos Anjos estava assumindo o profissional do Joinville. O Joinville, na época, era coqueluche, né? Era o time jovem, mas que ganhava tudo. Eu fui para o Joinville para jogar a Série A, mas o Joinville acabou caindo, eu acabei ficando na B. E fiquei no Joinville quase 3 anos. Uma experiência muito boa. Lá nasceu meu segundo filho, né? Tenho um carinho muito grande pelo Jack. Trabalhei com o melhor presidente que eu já conheci, Valdomiro Schutzler, um homem correto, faz muita falta ao futebol. O Valdomiro faleceu, faz muita falta ao Joinville, é o cara que mais ganhou título no Joinville. E chegou uma época que eu já que não queria mais ficar no Joinville, porque o Joinville não subia, ficou na Série B e eu queria a Série A. Já estava com 29 anos, eu queria voltar para um cenário mais visibilidade. Aí foi quando o Oliveira Júnior, empresário do Roberto Carlos, comprou meu passe e me levou para o comercial. Dali eu fui para São Carlense, aí eu fui para o Bragantino de Parreira, que na época que eu fui para o Bragantino, eu podia escolher se eu queria ir para o Santos, se eu queria ir para o Bragantino. O Santos estava numa draga tão grande, eu escolhi ir para o Bragantino. Não tinha Mauro Silva, tinha Júnior Baiano, né? Aquele time tinha acabado de ser vice-campeão brasileiro. Aí eu fiquei no Bragantino, aí eu tinha uma proposta para o Japão, mas aí a família Chedi, né, disse que quer comprar meu passe, não comprou. Eu acabei voltando para o comercial. Do comercial eu fui para o Novo Horizontino, onde nós chegamos entre os 4 principais clubes, né? Lá eu tive a oportunidade de conhecer o Luiz Carlos Goiano, conheci que hoje é um dos diretores do time principal, um clube maravilhoso, altamente estruturado, do interior, com a capacidade de organização muito grande. O Jorge Maior de Biase era um presidente correto, pagava em dólar para nós, era ótimo, pagava bicho em dólar. Aí quando eu voltei para o comercial, que meu passe era deles, que tinham me comprado, junto com o Oliveira, eu comprei minha parte do comercial, junto com o Oliveira Júnior, eu fui para o Atlético Paranaense. Lá eu fiquei 2 anos. Se eu já estava com 31, aí eu fiquei 2 anos no Atlético. Para mim foi maravilhoso, porque eu voltei para um time de massa, né? Atlético tem uma torcida maluca, apaixonada. Vivi 2 temporadas lá. E por orientação do meu empresário, eu não renovei. Eu queria encerrar a carreira no Atlético, mas por orientação dele, não, segura aí. Aí ele pegou, viajou para a Itália, eu fiquei no navio. Aí eu voltei para São Paulo, fui jogar no Santo André, aí joguei no São José. Aí do São José eu fui jogar no Ituano. Quando eu fui jogar no Ituano, eu já estava com 33 anos. Nós tínhamos um time muito experiente. Foi aí que, no quadrangular, o treinador era o seu Pepe, ele perdeu 2 jogos do quadrangular. Aí o patrocinador demitiu o Pepe, e aí o presidente Major Vieira, na época, queria trazer treinadores, né? Aí pensou em trazer, na época, Benazzi, trazer De Leon, Arthur Neto, treinadores já tinham passado por lá. Aí um grupo de jogadores, né,
como o Hugo, que jogou no Flamengo, o Norberto, o César, Marcinho, que jogou no Cruzeiro, Batata, que jogou no Corinthians, se reuniram e disse que o presidente não ia contratar treinador nenhum, que tinha que me colocar como treinador. Vamos fazer um treinador, vamos colocar o Ademir. Aí eu falei, mas a hora que eu começar a treinar, eu não posso mais voltar. Faltava ainda 4 jogos, aí os meninos foram muito firmes comigo, né? Eu sou muito fiel a jogador de futebol por causa dessa fidelidade que esse grupo um dia teve comigo. Eles falaram assim para mim, Ademir, você vai tirar e colocar quem você quiser. Nós vamos te ajudar. E são coisas assim, é uma história muito interessante. Rapaz, aqueles meninos, quando eu aceitei na segunda-feira o convite, cheguei no clube para dar treino na terça-feira, porque eu tinha jogado no domingo. Rapaz, foi um foguetório danado. Os caras fizeram uma festa, sabe? Os jogadores, funcionários. Eu cheguei no Novelli Júnior na parte da manhã. Aí eu vi ali que podia ser uma virada de chave. A partir dali, nós saímos para os 4 jogos finais. Nós pontuamos, né? Ganhamos 3 jogos e empatamos 1. E com esse número de vitórias e empate, nós conseguimos ficar como vice-campeão do módulo 2 e o Ituano ascendeu à primeira divisão. Aí começou a minha carreira. Aí não teve mais como voltar atrás. Tá certo. Me fala uma coisa, um atacante amigo seu que deu entrevista aqui pra gente, no canal dos Campos pra Rede, ele falou o seguinte, quando tinha a bola parada para jogar na tua área, na tua defesa, você malandramente ia lá, desamarrava a chuteira dele, para que ele fosse amarrar e perdesse o tempo de bola, você que levasse vantagem. Hoje, com o VAR, eu não gosto do VAR, me perdoe quem gosta, eu não gosto do VAR. Porque é justo, mas tira aquela de futebol com uma malandragem sadia. Né? Por exemplo, isso é verdade, você desamarrava a chuteira, o cara perdeu o tempo de bola amarrando a chuteira e você se antecipar, de repente, ganhar a jogada? Isso realmente desamarrei muita chuteira de atacante, defensor. Eu sempre pegava o cara que cabeceava melhor, né? Aí eu encostava nele, eu abaixava, puxava o laço, ele abaixava, eu puxava o outro. Só que o VAR não pega isso não, pô. Não? O VAR vai tu não vai saber entender nada. Né? O VAR não pegava isso não. Olha, teve um jogo meu do Vitória, eu acabei na época, depois eu fui jogar no Vitória. Eu joguei no Vitória, né? Esqueci de falar do Vitória. Eu fui jogar Vitória e prestado pelo Botafogo. Vitória e Grêmio, lá no Olimpo. Lá tinha um zagueiro chamado Baidec, você deve ter lembrado dele. Um zagueiro de 2 metros, mal pra caramba, né? Forte no jogo aéreo. Escanteio a nosso favor. O Gesso, aquele ponta esquerda que jogou no Cruzeiro, jogou no Bahia, em São Paulo, batia muito bem essa bola no primeiro pau e eu tinha uma jogada ensaiada com ele ali. Aí o Baidec encostou em mim e falou assim, Baidec, eu vou para a rede. Vou guardar. Ele, não vai, juvenil, não vai. Eu era mais garoto. Quando ele encostou, eu puxei o cadastro. Quando ele agachou, eu puxei outro. Nisso que ele agachou, o cara cruzou. Eu fiz o gol e saí vibrando e o Baidec correndo atrás de mim, dentro do Olímpico. É uma forte pra caramba, né? O Baidec era muito forte. Aí, de vez em quando eu encontro ele, eu lembro dessa história. Eu joguei futebol, não fui profissional, cheguei até a fazer teste no América, mas já vim muito tarde, vim para o Rio com 19 anos. Não tinha tanto talento, mas jogava direitinho. E a gente sabe que tinha algumas coisas que eram artimanhas do futebol. Você finge, por exemplo, você desamarrar o cadastro. Às vezes, sabe, você usar de uma estratégia para tirar o time do adversário. Romarinho, né? Romarinho aí contra o Flamengo fez um buraco lá na marca do pênalti. Aí o Pedro acabou escorregando, muita gente foi contra. Não, isso é futebol, meu irmão. Futebol, quem sabe fazer, faz. Tem outros que não sabem. Quem sabe usar desse subterfúgio, que use. Não tem problema nenhum, é futebol, é um jogo. E essa graça do futebol, hoje a gente vê tiveram vários fatores que vêm mudando o futebol. O VAR, como eu falei, eu não gosto, muita gente gosta, porque o VAR vai ser justo, vai ser injusto.
Eu não gosto porque demora muito. Aqui no Brasil, o VAR demora às vezes 4, 5 minutos. Você grita gol, aí você fica naquela ansiedade, será que foi, será que não foi, foi, não foi? Aí o cara vem lá, e outro dia teve um jogo que o árbitro anulou o gol, e depois ele deu o gol, então ele mesmo não sabia o que estava fazendo, eu acho que está muito confuso. E eu gostava mais do futebol, daquela, sabe, aquela molecagem no bom sentido, naquela provocação. Hoje, joga Flamengo e Vasco hoje, ninguém fala nada um com o outro. Antigamente, Túlio, Bebeto, Romário... Hoje é bullying, né? Hoje você não pode falar nada que antigamente tinha desafio, né? Eu acho que o futebol ficou muito cheio de mimimi. Eu acho que essa geração aí ficou muito cheia de mimimi. Tem uma rede aí, uma emissora aí que planta muita coisa. Aí, hoje, você chamar alguém, uma pessoa de uma cor mais escura de preto ou de negão, é bullying. Processo. Agora, eu sou negão. Se me chamar de Xuxa, aí sim é bullying. Tem que me chamar de negão. Me chama de negão, não me chama de Xuxa, não sou louro, pô. Mas aí não, as pessoas inverteram. Hoje, as pessoas ficaram com muito mimimi. Se ofendem muito fácil. Na nossa infância, a gente sofreu vários desafios e teve que se superar. Hoje, muito mimimi, os jovens muito milindrados, né? Não tem poder de reação. Eu não concordo com essa forma como tem encarado essa etapa da vida. Não concordo com isso. O jovem jovem que já nasce com um tablet, com um celular na mão, né? Não tem, ele não tem estrutura emocional para ser contestado em nada. Ele só sabe os pais. O garoto tem 2, 3 anos e ele pega um celular na mão e ele começa a brincar. E ele brincando, jogando, ele vai fazendo as vontades dele. E a gente falando de futebol, mas fala para a vida também. E aí o garoto cresce com 12, 13, 14 anos, você diz assim, olha, você faz isso? Não, aquilo ali é uma ofensa. Você querer educar de repente é uma ofensa. E aí, assim, graças a Deus, eu tenho uma filha só, já tem 22 anos, graças a Deus está bem encaminhada e tal. Mas eu vejo muito isso, os jovens, que você falou de mimimi, mas eu acho que esses mimimis também foram criados porque os pais perderam um pouco do espaço de conversar com o filho, de dar atenção para o filho. Sabe o que acontece, Zé? Pega o celular e se vira. Pode falar. Sabe o que acontece? Os pais hoje não querem ter trabalho. Criar filho dá trabalho. Os pais hoje, eles fazem as vontades dos filhos, ele enche ele de tecnologia, que não é ruim, não, porque o mundo, nós temos que acompanhar a evolução no mundo, através de conhecimento, mas tem limite. Tudo tem limite. Aqui em casa tem limite. Agora, só que é o seguinte, os pais não querem ter trabalho, porque filho é toda hora pai, mãe, pai, em cima e cobra. Por exemplo, eu vivo meus filhos, vivi para criar meus filhos mais velhos. Hoje, graças a Deus, meus filhos tudo encaminhado. Tu sabe, eu tenho um filho mais velho que é preparador físico, trabalha na Ásia. Eu tenho outro filho preparador físico, trabalha comigo hoje. Ele tem um CT de treinamento de futebol lá na Praia da Macumba, da Barra. Está muito bem, graças a Deus. Nem sei se volta para futebol. E eu tenho mais 2 filhos de 12 anos no meu segundo casamento. Então, é o seguinte, o tratamento, o relacionamento, a amizade e a educação que os mais velhos tiveram, os mais novos também têm. Sim, sim, não é não, pode, não pode, horário para tudo, porque tem que ter limites, pô. Da minha casa mando eu que sustento. E outra coisa, ele tem que saber que ele tem que ser melhor do que eu, pô. Eu vou preparar meus filhos para ser melhor do que eu, ele não pode ser igual a mim. Então, o que acontece hoje, os pais não estão nem aí, querem saber deles. Verdade. Querem saber. Por exemplo, cada um tem uma filosofia de trabalho ou de criação. Meus filhos faziam 12 anos, eu nunca viajei sozinho com a minha mulher para deixar eles com alguém. Eu nunca deixei meus filhos com alguém. Se eu tenho que sair para trabalhar, minha mulher cuida. Se ela tem que sair para trabalhar, cuido eu. Agora, eu ter que viajar, porque eu não tenho idade de jogar meus filhos no braço dos outros.
Quem tem que educar, quem tem que formar, quem tem que ensinar sou eu. Aí, para que um dia ele possa ser um homem de bem e possa ensinar também isso para os filhos dele. Eu tenho uma neta e tenho um neto. Vai perguntar aos meus filhos mais velhos se a minha metodologia de ensino é ruim. E o que eu passei para ele passa para os filhos dele. Eu acho que é assim que eles têm que ser feitos. Só que hoje, os pais, eles não querem ser enérgicos com os filhos. Né? Hoje, se der uma palmada, já é preso. Aqui, se precisar pegar chinelo, o couro come, irmão. Isso aí. Não vai espancar. Eu nunca fui contra espancar filho. Mas se precisar fazer uma correção, de colocar de castigo, de abrir mão do telefone, do videogame, do futebol, ele vai abrir mão, porque quem decide somos nós. Se não, nossos filhos vão crescer, se a gente não cuidar, quem vai cuidar é o mundo. Pô. Quantos jovens aí, né, com desvio de caráter? Por quê? Porque foi criado a moda. Criando com um regime mais firme, já é difícil, imagine criando a moda, deixando o filho à moda. Não dá. Eu sou contra essa educação aí que a atualidade hoje exige. Eu sou contra. Sou radical nisso aí. E não me arrependo de ter criado meus filhos assim. Não, perfeito. Meu pai, nós somos 8 filhos e bastava ele olhar que a gente já entendia. Pode, pode, não pode, não pode. Não deixou de amar seu pai? Não, que isso. Ele faleceu em 2003, mas a gente ser super carinhoso, mas com limite. Se precisasse bater, ele batia. Mas mais do que isso, para você ter uma ideia, ele fumava e nenhum dos filhos, mesmo já grandes, podiam fumar na frente dele. Era o respeito que tinha. Existia um respeito. Hoje, como você falou, os pais estão terceirizando a educação dos filhos. Educação que não é a escola que dá, a educação é dentro de casa. Eu sempre pensei dessa forma. Você vai para a escola aprender o didático, pode falar. Eu sou desse, eu vou dizer algo para você assim que eu falo sempre, as pessoas me olham. Nós temos que criar filhos melhor para a sociedade, melhor para a escola. Filho para ser o melhor aluno na escola. Filho para ser o melhor membro de uma igreja. Filho para ser o melhor amigo que ele vai encontrar na rua. Não é a escola que vai dizer o que eu tenho que fazer com meus filhos. Meus filhos vão ensinar a escola como é que ele é educado. É assim que a gente tenta educar nossos filhos. Não somos perfeitos, né? Ninguém é perfeito. A gente também erra muito, eu erro muito, nós erramos muito. Mas aqui em casa, nós queremos que nossos filhos sejam melhor do que os pais. E para isso, eles passam por uma sabatina muito grande, uma doutrina de direcionamento muito grande. Eles não podem passar na vida de alguém sem marcar a vida das pessoas de uma forma positiva. Ele tem que deixar algo positivo na vida das pessoas. Que a função nossa é fazer um ou outro ser melhor. Minha função é fazer você ser melhor, Zé. Você ser um ser humano melhor, porque aí eu vou me tornar uma pessoa melhor. Né? Não é tentar se te sugar e te prejudicar. Pelo contrário, a minha função é pegar o meu ser humano e tentar ele ser uma pessoa melhor. Se ele ser uma pessoa melhor, eu me torno uma pessoa melhor. E hoje em dia, nós vivemos a lei de Gerson, né? Para levar vantagem em tudo, cada um pensando em si. O ser humano hoje não pensa mais no outro. Exemplo, essa pandemia, né? Você vai do outro lado da rua, tem um choro de luto. E as pessoas fazendo festa. Não dá, né? Não dá mesmo, infelizmente. Amigo, sensacional, sensacional o teu exemplo de vida aí, de educação dos teus filhos, parabéns. Vamos voltar para o futebol. Quem é o grande ídolo ou foi o grande ídolo de Ademir Fonseca no futebol? Eu acho que eu tive assim, por exemplo, o Zico foi um grande exemplo, né? Eu batava muita aula para ver o Zico jogar. Eu gostava muito de ver o Reinaldo jogar, do Atlético Mineiro. Eu gostava muito de ver o Cerezo jogar. São jogadores assim que eu tinha uma admiração muito grande. Cerezo, Zico e Reinaldo. Daqui a pouco me deparei jogando contra eles. Imagina que situação, cara. Olha, mas os caras, na época, Cerezo, que jogava na função que eu jogava, né? E Zico, por tudo aquilo que Zico representa, né? Depois do Pelé, naquela época, Zico marcou época. E o Reinaldo, né, cara? O Reinaldo era, se não tivesse sofrido tanta lesão,
teria jogado na Europa em alto nível, teria chegado num patamar muito maior do que ele chegou. Perfeito. Para sua carreira, a gente falou um pouco do futebol, você como jogador, para sua carreira como treinador, no momento da atualidade, quais são os treinadores que você assim tem admiração? Ah, Guardiola, ou pode ser brasileiro, Vanderlei, e quais são esses treinadores que, não, esses caras aqui fazem um trabalho bacana? E qual é o sonho do Ademir treinador? Você falou de idade, você não está velho, você ainda tem muita lenha para queimar. Qual é o sonho de Ademir treinador? Olha, eu ainda quero trabalhar em alto nível na Série A de um Campeonato Brasileiro em alguns clubes. Bati na porta. Eu tive no São Caetano, eu tive no Fortaleza, eu tive no Goiás, né? Tive no Vila Nova, tive no CRB, são clubes assim, tive no Joinville, mas ainda eu não tive aquela oportunidade de chegar onde eu acho que eu posso chegar. Eu acho que quando eu fui campeão paulista pelo Ituano, eu era muito jovem, né? Aí dizia naquela época que o jovem não podia assumir time grande. Hoje, a maioria dos jovens estão tudo aí jogando, trabalhando em time grande, porque tem um agente. Eu, graças a Deus, eu não tenho agente. Eu tenho Deus que me ajuda, meus amigos que me empregam. Então, meu sonho ainda é poder dirigir um time grande, tentar fazer história. Eu acredito que se eu tiver uma oportunidade, eu acho que eu consigo. Porque eu trabalho sempre numa situação muito de baixa, né, e a gente consegue ainda fazer alguns resultados. Mas a minha personalidade, às vezes, espanta muitas pessoas, né? Porque eu gosto de autonomia, né, Zé? Eu não sou marionete. Se eu tiver que me corromper para que eu possa alcançar esse objetivo, com certeza, então, eu não vou alcançar, porque eu não vou me corromper. Eu vou dentro dos meus conceitos, sou uma pessoa de diálogo, gosto de ouvir, mas gosto de tomar minhas decisões. Né? E muitas das vezes, quando você tem muita personalidade, e as pessoas não gostam. Então, mas tudo bem, a gente entende. Treinadores, eu gosto muito do Vanderlei. Acho o Vanderlei, talvez, o mais estrategista treinadores brasileiros que nós temos. Eu não sei o que aconteceu com o Vanderlei pelo meio do caminho, né? Gosto muito do Vanderlei. Tem treinadores vencedores como Abel, como Levi, como Cuca, são os caras vencedores, mas eu gosto muito do Abel, eu gosto muito do Felipão, né? Um cara vencedor. Trabalhei com Parreira, trabalhei com Zagallo, mas eu acho que deles todos, Vanderlei trouxe essa modernidade toda para o futebol, né? Quando lá no começo, essa modernidade toda que existe aí, grande parte dela, quem trouxe foi Vanderlei. O Vanderlei é muito inteligente. Mas passou um cara aqui no Brasil, num período muito curto, que para mim ele revolucionou o futebol brasileiro. Jesus. Ele revolucionou. Ele encontrou uma forma de jogar que poucos jogam no Brasil dessa forma. Ou seja, ninguém joga. Verdade. Aliás, ninguém joga. O velho, seu temperamento altamente hostil, mas ele tinha uma forma de jogar envolvente. Ele também tinha as peças nas mãos. Só que essas mesmas peças, na mão de outro, não deu tanto resultado até agora. Então, aquele trabalho do Flamengo ano passado é todo mérito desse homem. Independente dele ser estrangeiro, eu não estou aqui se cara estrangeiro, eu não tenho essa rivalidade, não. Acho que ele deixou um legado muito interessante que poucos treinadores no Brasil pegou. A grande maioria ficou apenas tentando criticar o cara porque o cara é estrangeiro. Não. Um dia nós dominamos Portugal. Um dia teve vários treinadores brasileiros que dominou Portugal, como Abel Altuori, Felipão, entre outros que passaram por lá, bom amigo. Né? Um dia nós dominamos a Ásia, né? A África, o mundo árabe. Então, né, tivemos também a oportunidade na Espanha. Talvez faltou para nós
é uma cultura melhor, porque a grande maioria dos treinadores não fala o inglês. O inglês não se fala porque ele é incompetente, não, porque nós não temos cultura. As nossas escolas não é como na Europa. Se nós aprendêssemos inglês desde garotinho, de uma forma eficaz, acredito que a gente teria treinadores trabalhando na Europa, de uma qualidade melhor. Mas, infelizmente, a diferença do idioma atrapalha muito. Eu trabalho no mundo árabe e eu sei disso. Como atrapalha? Então, eu vejo o Vanderlei, né, muita competência. Gosto muito do Hélio dos Anjos. Acho que o Hélio está no bloco errado. O Hélio tinha que estar no bloco acima, mas também tem um temperamento muito forte. Hélio talvez tenha um temperamento muito maior que o meu. Uma personalidade muito mais forte que a minha. Mas o Hélio tinha que estar rodando aí no time de Série A. Hélio é muito competente, muito sério. Trabalhei com ele algumas vezes. Mas eu vejo que o Vanderlei talvez seja o cara mais estrategista que ainda está no Brasil, né? E esse maluco aí, o Jorge Jesus, que para mim revolucionou o futebol brasileiro. Revolucionou. Muito bom treinador, joga, pressiona, sabe jogar com linha baixa, joga com linha alta, né? Tem transição defensiva, tem transição ofensiva, e ele encontrou uma forma de fazer o Bruno Henrique jogar e fez ele jogar como ele nunca jogou na vida dele. O Negão estava jogando de uma forma e não está conseguindo repetir. E eu sei que eu estudei muito como que ele fazia, mas eu não vou falar que as pessoas que descubram. Mas o Negão, se voltar a fazer a movimentação que ele fazia quando jogava com o Jorge Jesus, com certeza o Negão vai fazer a diferença no time do Flamengo. Tanto assim que ele era muito pedido na seleção brasileira, porque estava, como a gente fala, estava voando, fazia muitos gols e dava muitas assistências, né? Ele era o garçom, mas também era artilheiro. Muito importante na conquista do Flamengo na Libertadores, no próprio Campeonato Brasileiro. E o que você falou é verdade. O Jorge Jesus, é fácil você ter um elenco muito com muitas estrelas, como a gente fala, com muitos jogadores de alto nível, e você ganhar tudo como ele ganhou? Não, não é, porque realmente ele saiu, o time até trouxe outros bons jogadores, até se a gente comparar elenco por elenco, parecia até que o elenco de 2020 era melhor do que o de 2019, e não fluiu mesmo. Acontece, Zé, que é o seguinte, o Jorge Jesus tinha um agravante favorável. Ele era estrangeiro. Estrangeiro no Brasil é sempre muito mais valorizado. Por exemplo, ele teve um momento que ele oscilou, principalmente nos relacionamentos. Ele teve um problema sério com aquele Renier. Se é um treinador brasileiro que toma a postura que tomou com o Renier naquele jogo, e Renier era uma grande promessa do Flamengo, o treinador tinha caído. Que o dirigente aqui, eles passa a mão na cabeça do jogador e tira a autoridade do treinador, né? Como derrubou o Domenech. O Domenech disse umas verdades no vestiário, que não estava, cada um tinha uma filosofia, os jogadores não gostaram, caiu o Domenech. Eu não estava lá, mas eu imagino que tenha sido isso. E vai acontecer com o Rogério. Se o Rogério não se enquadrar, não saber administrar o ego dos ídolos do Flamengo, o Rogério não vai ficar no Flamengo. Porque, infelizmente, ele vai ter que ser firme, e também não ser teimoso. E está sendo teimoso. Para ele não perder, largar, porque ele sabe que num jogo só ele não pode tirar Arrascaeta, Gabigol e Everton Ribeiro. Né? Ele está pedindo para perder o jogo. O mais ruim que os caras estejam no dia, de ruim, numa jogada, os caras decidem uma partida. Então, ele está caçando sarna para se coçar. O Rogério tem que ser mais inteligente, né? Está tendo uma oportunidade boa. Tanto é que você viu ontem, contra o Grêmio, ele teve um pouco mais de calma nas mexidas. Os caras resolveram. Deixa os caras resolver. Os caras não são os ídolos, não ganha para isso. Deixa os caras parando. Deixa a torcida pedir para tirar, ele tira. Mas aí quer bancar o herói, né? Quer bater de frente com os caras, aí vai se estrepar. Deve ter acontecido isso no Cruzeiro, né?
no próprio São Paulo, porque uma coisa é você ser ídolo, outra coisa é você ser o comandante do time, né? Você tem que realmente lidar com cada jogador e cada estrela. E no Flamengo, a gente viu aí claramente que o Gabigol estava insatisfeito com o Rogério Ceni, por ser barrado, por ele não achar que o Pedro nunca pode jogar junto com o Gabigol. Você, como treinador, dois artilheiros e o teu time precisa fazer gol. Você acha que é incompatível as características dos jogadores? Meu velho, o Rogério, ele tem que botar o que ele tem de melhor na mão para jogar, pô. Vamos os caras na arena. Divide responsabilidade. Você bota o que você tem de melhor. Por exemplo, quem não quer ter um elenco, ter um Gabigol e um Pedro na mão, irmão? Qual treinador que não quer ter um jogador dessa qualidade? Aí ele vai bater de frente e dizer que os caras não têm condições de jogar junto. Tem sim. E eu, se eu tivesse amizade com o Rogério, dizer, Rogério, meu filho, larga de ser teimoso. Joga os caras na arena, irmão. Divide responsabilidade. Porque é o seguinte, se não der certo, você tentou, pô. Vão dizer, agora se não der certo, vai dizer, você também não colocou os caras, pô. Não tem como. Eu penso que o Pedro e o Gabigol tem como. Os caras se ajeitam, velho. O bom jogador se ajeita. Quando os caras veem que o treinador confia, acredita, os caras se gostam, eles se ajeitam. Todo mundo quer o melhor do lado dele. Verdade. Dá boa noite aqui, o Ricardo Sexto passou aqui, falou que tem muita competência em você. E o Sidney Cabral, ele falou aqui, falou tudo, meu irmão, e boa noite, Ademir Dantas. O Sidney está sempre interagindo com a gente, falta a live do Sidney aqui no nosso canal. Sidney, boa noite, é sempre um prazer, uma honra ter você aqui. Ademir, o teu time ideal, você com todas as peças, você escolheu, montou o teu time. Você foi defensor. Teu time joga no 4-4-2, 4-3-3, teu time é ofensivo ou teu time é mais de marcação? Porque agora tem uma moda que o time prefere dar a bola para o adversário para esperar e tomar a bola no campo de ataque. Ademir pegou lá, montou o time, o dirigente falou assim, o presidente falou assim, Ademir, monta o teu time ideal, você vai comandar o time aí, escolhe o teu time. Teu time jogaria em que sistema? 4-3-3, 3-5-2, 4-4-2? Eu vou chegar lá. Olha bem, hoje inventaram uma nomenclatura de linguajar diferente. Hoje em dia, a retranca agora é linha baixa. Né? Isso. E marcar pressão virou linha alta. Né? Então, para salvar os retranqueiros, eles falam que o cara está jogando com linha baixa. Eu, por exemplo, quando eu chego no clube, você precisa definir, entender o DNA do time. Tem time que tem seu DNA. Por exemplo, você vai chegar no Flamengo, o Flamengo tem um DNA. Você não pode armar um time, como eles falam hoje aqui, reativo. Você não pode montar um time reativo, um time que espera para jogar. O Flamengo é um time que propõe jogo. Então, o Flamengo, o treinador que vier trabalhar no Flamengo, ele tem que saber que ele tem que montar uma equipe para propor jogo. Se ele for jogar como reativo, como a grande maioria fala aí, ele vai se aborrecer. Você vai chegar no Vasco, ele tem que propor jogo. Botafogo, não. Botafogo nunca teve time, nunca foi um clube de propor jogo. Sempre jogou numa segunda linha. Porque tinha muito atacante velocista. Tanto é que você vê os velocistas não dão certo no Flamengo. Bruno Henrique deu devido a um esquema que o Jorge Jesus montou. Mas qual velocista rápido que deu certo no Flamengo? Já dá certo no Vasco. No Fluminense não dá certo, que é um time também que tem que propor jogo. O Corinthians já dá certo. O Santos é um time que precisa propor jogo. Atlético Mineiro. Então, depende muito. Né? Eu estou falando de um nível de Série A, né? Quando você trabalha num time de Série B, Série C, Série D, o recurso financeiro é diferente. Você tem que rebolar para poder encontrar o bom, bonito e barato que se enquadra no seu. Eu jogo há muito tempo, Zé. Se você for buscar nos arquivos, eu jogo há muito tempo no 3-4-3.
há muito tempo, eu jogo com um livro flutuante. Coisa que o Jesus faz. Se você for buscar meu time do Paysandu de 2006, Ituano de 2002, você for buscar Cabo Friense, nós chegamos em 2 semifinais de 2006, buscar o São Caetano, você vai ver que teve outros lugares que eu não tinha esse jogador que fazia essa função de ser um livro flutuante, que ele entra para dentro da zaga para poder armar, depois ele sobe na frente da zaga para poder encostar as linhas, subir as linhas. Né? Então, só teve um treinador que teve esse design. Eu tive em 2018 disputando a Copa do Brasil pelo Ferroviário do Ceará, e eu fui jogar contra o Sport na ilha. O meu recurso técnico, em referente ao recurso do Sport, muito menor. Mas a gente vinha numa crescente dentro desse sistema, encaixou bem o sistema. E ele deu uma entrevista do jogo dizendo assim, ele é inteligente, Nelsinho, que nenhum teve essa leitura, porque a grande maioria não consegue pegar. Esse time joga de uma forma que não costumeira aqui no Brasil. Ele joga com um livro que flutua. E nós acabamos eliminando o Sport naquela noite, foi 3-3, um jogo memorável, faltando 15 minutos, a gente estava perdendo o jogo, faltando 15 minutos nós empatamos o jogo, num jogo memorável, e classificamos, e nos pênaltis eliminamos o Sport para a próxima fase da Copa do Brasil. Se eu tiver condições de chegar e de montar, eu vou tentar buscar esse primeiro homem que tem essa característica, que saiba entrar no meio da zaga para arrumar tripé, que saiba jogar na sobra como livre, que sobe na frente da zaga para poder subir as linhas, empurrar as linhas, para que ele possa dar profundidade aos laterais e flutuação dos meias por dentro. Né? Então, é uma forma que... Por isso que eu falo que Jorge Jesus sabia, foi um cara que revolucionou, porque foi um dos caras que fez isso, e é um cara que eu gosto desse sistema. Muitas coisas que ele fez o Arão jogar como nunca, para a saída da bola, trouxe o Arão para o meio da zaga, liberava os laterais, Arão só jogou de frente, não errava passe, deu liberdade para o Gerson flutuar nos campos, trouxe Gabigol e Bruno Henrique no bico da grande área, com a flutuação dos meias para dentro, com laterais em profundidade, era uma avalanche. O Flamengo brincou de jogar futebol retrasado, em 2019. Então, se eu puder montar uma equipe, é uma variante de 3-4-3 para 4-4-2. Né? Porque sem a bola você se transforma para defender em 4-4-2. Às vezes 4-5 ou 4-5-1. Né? E com a bola você transforma o teu time em 3-4-3 e se torna uma equipe bastante ofensiva, de posse de bola. Tá certo. Isso só mostra quanto você tem conhecimento. Você brincou todas as partes do campo aí, dando aula de futebol. Parabéns. Ademir, como treinador, qual a vitória e a derrota que mais marcou a tua carreira de treinador? A minha vitória foi, assim, eu tive um título muito importante na minha vida, que foi o título paulista de 2002. Nós precisávamos vencer o último jogo lá em Rio Preto, e eu levei um jogador machucado para o banco, porque historicamente ele sempre fazia gol lá. E eu cismei de levar ele, o departamento médico foi contra, o presidente foi contra, o preparador físico foi contra. Eu falei assim, eu não estou nem aí, eu vou levar ele para o banco. Se eu precisar, eu vou botar ele mancando no jogo. Aí, rapaz, meu time era muito jovem, porque Pierre tinha 19, Richard 19, Lúcio 19, Vinícius 20, Tita tinha 19, 20 anos. O time do Ituano era muito jovem, só tinha Ranieri e Basílio, que era mais experiente, que dava um certo equilíbrio. Naquele jogo da final, os meninos tremeram. A bola queimou os pés e nada dava certo, o jogo ficou difícil. E aos 25 do segundo tempo, eu mandei chamar o Silvinho. Silvinho jogou na Ferroviária, jogou no Atlético Paranaense, jogou no Grêmio. Silvinho hoje é pastor em Araraquara, um grande homem de Deus. Silvinho entrou aos 26, 27 do segundo tempo, errou todas as jogadas iniciais,
mancando, mas aos 39, Silvinho pegou a bola no bico da grande área. Vou buscar esse gol na internet e vou tentar guardar. Silvinho pedalou e saiu para o fundo e bateu cruzado. A bola bateu num poste, bateu no outro e morreu dentro da rede. Ganhamos de 1-0 o gol do Silvinho, campeão paulista, mas fomos em 2002. Então foi uma vitória assim que eu não esqueço jamais. Pelo cenário, né? E isso, no rádio de comunicação aqui, o homem lá em cima revoltado. Você vai botar um aleijado para jogar, pô? Você tá maluco? O time não é seu, você quer mandar no meu time? Aí eu peguei, tirei o fone e falei assim, você não jogou nada, não jogou em lugar nenhum, você quer me ensinar? Aí, quando terminou o jogo, eu fui abraçar ele, eu disse, me abraça que você hoje é campeão paulista, Oliveira. Então, foi uma coisa muito importante, uma vitória que marcou positivamente. E teve também vitórias, né, que amargamente nos deixou na saudade. Eu não consigo me lembrar, mas isso acho que tem mais. Hein? Foi a minha saída do São Caetano, porque no São Caetano eu cheguei para tirar o São Caetano do rebaixamento no módulo A do Paulista. A gente reagiu de uma forma altamente positiva e ganhamos aí, ganhamos do Corinthians. Só que quando nós ganhamos do Corinthians de 2-0, eu perdi os meus principais jogadores. Perdi o Eduardo e perdi o Éder. Eles não pôde jogar esse jogo. Éder não, acho que foi Ailton. E o São Caetano tinha prometido um bicho, né? Quando o Corinthians não pagou o bicho. Aí viemos pro jogo da classificatória, porque com a gente que se mata a Linense em casa, a gente ia fazer a semifinal do Paulista. Já naquela oportunidade. Aí foi quando o Éder estava no time contrário. O Éder Bagaço, que é chamado, né? Jogou na Marília, jogou no CRB, jogou naquele interior todo, chutava muito forte, acertou um chute lá de fora da área e tirou a gente da semifinal do Paulista daquele ano. Foi uma derrota que me deixou bastante amarga. Tá certo. Não, tem outra também, deixa eu lembrar uma outra aqui. Eu perdi uma semifinal aqui, naquele ano o Botafogo foi campeão do Carioca, eu estava na Cabo Friense. Eu perdi 2 semifinais nos pênaltis. E os principais jogadores que batiam pênalti muito bem, que era Sorato e Tete, perdeu os pênaltis. Foi uma derrota assim que me deixou muito triste, porque a gente vinha muito bem no campeonato. Eu acredito que uma hora dessa, um time pequeno desse vai beliscar um campeonato estadual, e a gente se preparou muito. Treinei 6 meses aquela equipe. A gente naquele ano bateu no Vasco, a gente bateu no Flamengo, a gente bateu no Fluminense, empatamos com o Botafogo em 2006. E nós perdemos a semifinal, perdi nos pênaltis. Não, na fase classificação da semifinal, os pênaltis para poder para a final, eu acabei ficando fora. Fiquei muito triste, com momentos assim de muita tristeza. Com certeza, duas semifinais nos pênaltis, qualquer um ficaria, mas o trabalho, a trajetória de ganhar do Flamengo, ganhar do Vasco no Campeonato Carioca é um feito muito, muito grande, com certeza, para um time de menor investimento. Me diga uma coisa, com relação ao futebol brasileiro, que eu sempre faço essa pergunta, porque eu gosto de futebol arte, eu gosto de futebol bonito, eu gosto de futebol vibrante, e outro dia eu assisti um jogo que foi Botafogo e Corinthians, e me dava vontade de desligar a TV, mas como eu sou apaixonado e eu falo de futebol, eu vou até o final, eu insisto. Mas muitos jogos no aterro do Flamengo tinham muito mais emoção e encantamento do que aquele jogo Botafogo e Corinthians. Eu queria que você falasse aí por que o futebol brasileiro vem caindo tanto nível técnico. Cadê os craques? O Brasil não forma mais grandes craques. Quando tem um. Antigamente, a gente pegava... Não precisa lembrar 70 e 82, não. A Copa de 2006, a gente tinha lá 4, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, tinha Robinho, tinha Adriano, tinha Kaká. Hoje a seleção brasileira tem craque mesmo, não sei, o Neymar, um ou outro, talvez você goste. Mas antigamente nos clubes, a gente pegava, Flamengo tinha 4, 5 jogadores a nível de seleção, Vasco a mesma coisa, Botafogo a mesma coisa. Hoje a gente vê o futebol carioca, nenhum. Agora o Everton Ribeiro foi para a seleção, voltou para a seleção,
Mas, assim, a gente não vê uma constante, assim, os clubes grandes do futebol brasileiro, com jogadores a nível de seleção brasileira. Forma o garoto vai embora muito cedo. Por que o futebol brasileiro está caindo tão o nível tecnicamente, Ademir? Eu acho o seguinte, o escoamento, né, dos jogadores para a Europa muito cedo. E o seguinte, eu vou te falar, o que acontece? O futebol brasileiro ele sempre foi muito bem jogado. Eu acredito que ele ainda vai voltar os seus melhores momentos. O Brasil sempre foi um time de toque de bola. O Brasil nunca foi uma equipe que tivesse grande treinador e estrategista. Até que a gente fala aí de Tele Santana, fala de... Como é que é aquele coroa lá do Inter, esqueci o nome dele, cabelo grisalho. Enio Andrade. Enio Andrade, talvez seja um maior estrategista. Aí são os caras que mais... Todo mundo fala do Enio Andrade, talvez seja o cara mais estrategista. Eu vejo que o Cilinha era um grande estrategista também. Zagallo, tudo que ganhou, mas nunca foi um grande estrategista, porque ele sempre dava muita liberdade para os seus jogadores jogar. O Brasil sempre se encaixou, né? O futebol brasileiro nunca foi um time bem treinado taticamente, o improviso sempre estava na frente, né? Porque tinha muitos jogadores habilidosos, então os treinadores brasileiros sentava na zona de conforto, porque por mais tática que esteja uma equipe, o que resolve é o individual, na minha opinião. O que desarma o sistema tático é o individual, um drible, né, um jogador com passe bem colocado, e nós abrimos mão disso. E viramos um time de ping-pong, como se tivesse descobrido a pólvora. Coisas que o Brasil faz isso há muito tempo. O Flamengo de 80 era um Flamengo que trabalhava muito bem a bola. Você vai a Inter de 76, era um clube que trabalhava muito bem a bola. Você vai o Fluminense de 71, você vai o Botafogo de 68, 70, você vai o Cruzeiro de 75, o São Paulo de 78, né? Você vai o Fluminense de 84, o Vasco de Roberto Dinamite. Os caras trabalhavam a bola, sempre teve transição. Não essa coisa maluca que eles arrumaram de obrigar o goleiro a sair jogando com os pés. Eu acho que ele tem até que saber jogar com os pés, mas não obrigatoriamente. Aí os caras saem de uma forma irresponsável, jogando numa zona congestionada. Por isso que quantos gols acontecem pelos erros aí de passe? Até porque nós, na base, hoje em dia, somos muito mal trabalhados. Muito mal trabalhado, trabalha muito pouco fundamento. Ou eles fazem campo reduzido e parece ping-pong. Por exemplo, um menino vai fazer uma avaliação em qualquer clube hoje, de pote, sabe qual é o primeiro treino que ele vai fazer? Campo reduzido. Ele não bota ele no campo aberto, para você ver se ele sabe driblar, se ele sabe chutar. Eu acho que o campo reduzido é ideal, ajuda, você precisa fazer também, o cara saber trabalhar no espaço menor do campo. Mas e o improviso? O drible? Isso que aconteceu no Brasil. Por exemplo, meu maior aborrecimento com alguns treinadores que passam na vida de um dos meus filhos, que quer proibir ele de driblar, pô. Aí eu brigo. Infelizmente, eu falo assim, não, ele pode deixar você no banco, continua driblando. Agora, ele tem que te ensinar onde você pode driblar e onde você tem que tocar. Por exemplo, se eu tenho um menino que é um grande driblador, se a zona que ele tem que driblar, ele vai tocar, eu vou falar assim, não, aqui você tem que driblar. Agora, aqui na zona que ele tem que tocar, ele vai driblar, não, aqui você tem que tocar, você tem que ensinar, pô. Por isso, um dos motivos que eu quis abrir a FAF. Um grande motivo que eu quis introduzir na FAF. Nós não podemos perder a nossa ginga, a nossa essência. Nós somos sul-americanos, o futebol brasileiro está engessado. O futebol brasileiro está engessado, está parecendo um robô. Não tem mais. Quando eu vejo um PP, quando eu vejo um Ferreirinha, quando eu vejo o Bruno Henrique, quando eu vejo
um menino que consegue quebrar, eles falam hoje, né? Se você não falar, você está atrasado. Quebrar a linha. Né? Se você não falar, você é ultrapassado. Então, eu preciso falar isso para ver também que eu conheço. Então, o cara precisa quebrar a linha. E você vai quebrar a linha com um passe, bem, às vezes, bem feito, ou com o individual. Pô. O individual bem feito. Com a tabela bem feita. Ele não precisa fazer também o que o Neymar faz. Eu acho que o Neymar exagera. O Neymar joga para ele. Eu acho que é o seguinte, o Neymar pode eliminar o seu adversário e buscar uma jogada de profundidade e buscar uma tabela. O Neymar parece dono do time. Eu, se eu trabalho na seleção, de repente eu ia cair, porque de Neymar, não, pelo amor de Deus, meu filho. Você é muito bom, tá livre, você vai levar toda, tá congestionada, vamos trabalhar a bola. Isso é beabá do futebol, irmão. Mas aí os caras hoje querem que só toquem a bola. A grande maioria dos mais jovens, se o cara você vê um garoto de 10, 11 anos driblando, já vem da arquibancada, toca a bola, toca a bola. Não é por aí, deixa o moleque tentar, pô. Por isso que o futebol brasileiro está... Não tem mais Júlio César, não tem mais Denilson, não tem mais Denner. Imagina o Denner, se ia conseguir jogar hoje. Imagine se... Não como, não tem o Júlio César Urigueli jogar hoje, Zé Sérgio, Joãozinho, os caras Zezé, os caras habilidosos, rápidos, eliminavam Mauricinho. Então eu vejo que falta aos clubes voltarem aos seus primórdios, resgatar a nossa origem, resgatar o nosso DNA, né? Como aquilo que tem de bom na Europa. Por exemplo, o seu Guardiola, quando ele veio aqui, ele veio buscar o que nós tínhamos de melhor. Ele fala assim, vocês querem saber o meu segredo? Fui buscar o que vocês têm de melhor, que é o improviso, que é o drible, um passe bem feito, que é o fundamento. Hoje não tem, velho. Você vai... Vou citar para você, eu acompanho. Você vai ver um treino de algumas categorias, de sub-12, sub-13, sub-11, você fica apavorado, velho. Um dia o cara tá com o esquema do Chelsea, outro dia o cara vem com o esquema do Real Madrid, outro dia o cara tá com o esquema do Liverpool. Um menino de 12 anos, ele precisa aprender, sabe o quê? A chapar a bola, ele precisa aprender a movimentar o corpo, ele aprender a saber passar o pé em cima da bola, saber se posicionar no campo. Não, cada dia é um sistema num menino de 12 anos. Mas culpado não é ele, culpado é quem colocou ele lá. Aí, se a gente vai falar, o pai é ruim ainda. Eu fico assim de uma forma, eu fico assim, ó, algemado. Dentro dessas coisas, me sinto algemado. Algemado, porque estão matando o futebol brasileiro. Tem muito menino na base, Zé. Muito menino bom de bola, que está assim, ó, algemado. O que não dão liberdade para o garoto jogar. Não é exagero ensinar o menino aonde ele pode usar o drible. O drible é necessário. O drible desarruma. O improviso. Um lance, um passe, uma tabela. E o futebol não tem mais o que inventar no futebol, não. O futebol não vai inventar mais nada. O que tinha que surgir, já surgiu. Agora é trabalhar as características individuais do atleta. Técnica, passe, domínio, cabeceio, cruzamento. Não se fazem mais isso. Quantos gols de cruzamento sai hoje? Muito raro, né? Não tem. Sabe como é que os gols acontecem? O cara tenta sair jogando, perde a bola, o cara faz o gol. Pois é. Aí, quando ele acerta 2, 3, é revolucionário. Revolucionou o futebol. Aí veio um cara que revolucionou o futebol, que é esse Jorge Jesus, ninguém dá confiança pro cara. Infelizmente. Eu concordo com você. Eu acho que uma coisa também que atrapalhou foi que acabou o futebol de rua, onde na rua a gente brincava, a gente jogava na rua por prazer, a gente jogava na rua para tirar sarro da cara dos nossos amigos, dando ovinho, balão. Hoje, você vê um jogo... Antigamente a gente via jogadores mais habilidosos, Giovani, como você falou,
bota aí Bebeto, Bismarck, Djaí. A gente viu o jogador no meio de campo ali, ele, numa situação mais complexa, ele tinha a criatividade de dar uma caneta, de dar um balão. Mas Hoje, mas o futebol, nós perdemos esse espaço nas ruas, nos campos de várzea, mas ganhamos uma ferramenta muito boa para o futebol, que é o salão, Zé. O menino hoje, com 5, 6 anos, ele é inserido no salão, e no salão ele aprende a jogar em campo reduzido, ele aprende a driblar, sabe? O que acontece é que lá no salão já começa também o cara trabalhando para vencer, não para formar. Lá, nós perdemos isso tudo, então a gente lá com 6 anos já tinha que estar ensinando o moleque os fundamentos técnicos, coisa que a gente aprendia na rua. Hoje a gente tem a quadra, professores, para já ensinar de uma forma até mais positiva. Só que não. O que eles fazem? Querem ganhar. Querem competir. Aí a gente fala, não, eu sou muito competitivo. Eu quero ganhar. Mas dá para ganhar formando, pô. Você vê o absurdo de alguns treinadores aos berros com um menino de 8, 10 e 7 anos. Com os trogoditas. Eu falo assim, rapaz, que não tem didática nenhuma para lidar com criança. Eu tirei meus filhos do salão por causa disso, por causa de um trogodita aí, que não tem didática nenhuma para lidar com criança, não tem respeito com o jovem. Eu tenho 58 anos. Eu tenho amigo de 10 anos, hoje. Eu tenho amigo de 7, eu tenho amigo de 60, de 80 anos. Mas é porque eu trato eles com respeito. Não deixo de dar uma bronca no menino, não deixo de corrigir um cara mais velho, como eu sou corrigido também. Mas agora, o cara que tratar... Por exemplo, eu nunca destratei um jogador com falta de respeito. Eu jamais ia expor um jogador a uma situação, aí eu daria direito dele me tratar de uma forma também, com forma de respeito. Então, o que falta hoje é formadores. A CBF, né, a minha voz é muito pequena, eu não tenho voz para isso, eu sou muito pequeno, mas a CBF precisa rever os conceitos da base no Brasil, nos clubes, não na seleção, nos clubes. Fiscalizasse, orientasse, deu do salão, que aí sim nós vamos ganhar tudo, porque não tem uma ninhada de jogadores, não surge tantos jogadores no mundo como surge no Brasil. Hoje mesmo pode estar nascendo um novo rei do futebol, né? Todo dia nasce um. Dá boa noite para o Eduardo Nassac, ele manda um abraço para você. Seja bem-vindo, Eduardo. Um abraço. Você está sempre conosco aqui. Pode comentar, fique à vontade, faça pergunta. O Ademir ainda tem aqui um tempinho para responder para a gente. Hoje a gente pegou ele aqui de jeito. Da outra vez o áudio acabou nos traindo, mas hoje, graças a Deus, rendeu. Tem 1h30 de live e a gente ainda tem aqui uns 10 minutinhos. Você falou, Ademir, uma coisa muito interessante, que a seleção brasileira, os treinadores, com a garotada, que o pessoal fica tolindo o jogador, e eu vejo isso também. Eu vou em algumas peneiras aqui, projetos, e eu vejo que o garoto que tenta driblar, ele é punido. O garoto que tenta fazer algo diferente, ele é punido. E o futebol, a graça do futebol é o quê? É o gol, é o drible, é a jogada de efeito, é a ginga, como a gente falava, o gingado do jogador brasileiro. E hoje não pode mais se criar um jogador que realmente tem aquelas características que deixava o futebol mais apaixonante. Imagina você ver um jogo que só toca para cá, toca para lá, toca para lá, e às vezes acontece um gol, porque, como você falou, na saída de bola, saída de bola alguém erra, o goleiro erra, o zagueiro erra, o defensor erra e dá a bola para o atacante, mas não tem um gol, como você falou, de um cruzamento, chega na linha de fundo, faz uma tabela, vai na linha de fundo, cruza e gol. Não tem. Não tem gol driblando o goleiro mais, a gente não vê mais gol driblando o goleiro. Quantos? Cara, era tão lindo, a gente gosta de futebol, lançava, tirava do goleiro, entrava quase com bola e tudo. Não tem. Infelizmente, fizeram tantas mudanças aí erradas, como você falou, na base, de querer imitar o futebol europeu,
desse tal do campo reduzido, que é necessário, mas não tanto assim. Acho que tem que ter o campo reduzido, mas tem que ter, como você falou, o espaço para o garoto criar, inovar, fazer diferente. E aí o futebol brasileiro foi se apequinando, sabe, ficando um futebolzinho feio, né? A gente vê um futebolzinho feio, não temos a intensidade que tem no futebol europeu e nem temos mais aquele que encantava o torcedor, que era por que, que a gente gostava do Zico, por que, que a gente gostava do Romário, como você falou, é fazer diferente. Para fazer a mesmice, bota qualquer um que vai fazer. Para você treinar um jogador para pegar e tocar e marcar, pegar e tocar e marcar, é muito simples. Agora, você pegar um jogador, formar um jogador que realmente venha fazer diferença, que pense diferente, seja num lançamento, o Gerson da vida, né? A gente lembra, ele botava a bola onde queria, pegava a zaga realmente no contrapé, pegava a zaga saindo, lançava por cima, Jairzinho, alguém ali entrava e criava a situação de gols. Muito difícil. Eu, como apaixonado pelo futebol, eu fico triste, triste mesmo, porque a gente não vê mais esse brilho no futebol. E aqui o Eduardo fala que hoje o futebol virou comércio e muitas promessas ficam pelo caminho. Verdade, concordo com ele, e infelizmente. Mas tem um filme do Pelé aí, lá atrás, o Pelé surgiu, e você falou uma palavra aí chamada a ginga. Lá no filme do Pelé narra que o Brasil estava passando por um momento difícil, tinha perdido a Copa anterior, e o treinador não queria que os caras usassem a ginga. Não queria. Já acontecia isso lá naquela época, em 1941, 50, não sei. Foi quando surgiu o Pelé. Foi quando aí os caras se reuniram, e falaram assim, gente, nós temos que usar o que nós temos de melhor. Naquele time tinha Marildo, tinha Vavá, tinha Didi, tinha Pelé, tinha Garrincha. E os caras começaram assim, não, vamos usar a ginga. A ginga, né? O manejo. Nem todos vai ter a ginga. Tem jogadores de grande qualidade que só dá 2 toques na bola. Né? Jogadores, por exemplo, faz a bola andar, não tem problema nenhum. Também são uma junção de peças, né? É uma engrenagem. Agora, você não vai chegando perto da grande área, meu amigo, quando está tudo difícil, precisa do improviso. Precisa. Tem um cara que toca, tem um cara que marca, tem um cara que lança, tem um cara que desarma, tem um cara que cruza, tem um cara que chuta. Agora tem que ter aquele que usa do improviso para fazer o último lance. Aí não tem como. Aí precisa. Nós precisamos voltar a fazer isso, a incentivar os meninos. Né? Lá no meu treino da FAF, porque enquanto eu estou desempregado, o meu refúgio é lá. É lá que eu passo minhas tardes de terça e quinta, né? Porque não dá para ficar em casa coçando um saco direto dentro de casa, né? A mulher não aguenta mais. Então, terça e quinta tarde eu passo o tempo lá e segunda, quarta e sexta eu vou para o treino dos meninos nos clubes que eles estão jogando. Então, eu tiro minha tarde para estar acompanhando o futebol. E então, lá que eu vejo, vai ser, garotada, vocês não podem perder a essência. Não deixe as pessoas acabarem com vocês. Não deixe. Seja obediente aos seus treinadores sem a bola. Sem a bola, seja obediente aos seus treinadores. Mas com a bola, é você que joga. Com a bola, o talento é seu. Não deixe acabar com o seu talento. É uma coisa que a gente tem tentado implantar nos meninos. Não é para eles serem disciplinados, não. Pelo contrário. Que eles possam ter o discernimento de saber a hora que ele não pode soltar a bola muito rápido, mas também ele não pode prender demais. Tem que achar esse time. Nós não temos mais esse meia. Né? Nós não temos mais aquele meia que jogava atrás do 9, que é aquele cara que sabia que é o seguinte, num lance ele podia botar o atacante na cara do gol, num lance ele ia fazer uma tabela e ia sair na cara do gol, e no outro lance ele ia reter a bola, ia segurar o resultado, e os caras não iam mais tomar a bola dele. Nós não temos mais um meia, um ponta de lance, porque nós acabamos com o futebol. Nós, porque a gente está no meio, né? Eu não sou melhor do que ninguém. Eu também preciso rever meus conceitos, tentar fazer o melhor.
Então, futebol, nós temos que tirar a algema. Pegar a chave, tirar a algema. Deixar os caras serem felizes. É uma mulher se divertir com responsabilidade. Futebol é uma diversão com responsabilidade. É isso que nós precisamos fazer. E peço a Deus, né, que isso volte, para que nós possamos ter alegria, né? Senão a gente vai passar mais um ano na fila aí, sem ganhar nada. Verdade. Eu sou apaixonado pelo futebol arte, como falava, futebol brasileiro, futebol arte. Realmente é o que encantava a gente. Ademir, tem algum assunto aí que você queira comentar, que eu não perguntei, você não lembrou de falar, que está vindo agora aí, que você queira. Fique à vontade, a casa é sua, a gente tem mais uns 5 minutos aqui. Se tiver um assunto de futebol, o que você quiser falar, a casa é sua. Poxa, Zé, falamos de tantas coisas, né? Sobre futebol, sobre vida social, sobre caráter, sobre educação, né? Sobre formação. O que eu queria dizer é o seguinte, que nós, aqueles que estão aí nos assistindo, que têm seus filhos envolvidos com futebol, né, que eles procurem dar todo amparo para os seus filhos, sem abrir mão dos estudos, para que eles possam dar confiança para os seus filhos, incentivá-lo. Futebol muda a vida de pessoas. Futebol mudou minha vida. Né? Futebol muda a história das pessoas. E a grande maioria dos atletas de futebol vem de família muito humilde, então, e através dessa oportunidade ele pode transformar a vida de uma família, né? De um povo. Então, que os pais procurem incentivar seus filhos, não fique cobrando deles, não. Procure apenas incentivá-los, dando coragem, procurando dar suporte da melhor maneira possível, porque chegar a ser profissional não é fácil, não, é muito difícil. Nem todos alcançam essa oportunidade. Né? É muito difícil. Se ele se dedicar e saber que o maior adversário dele não é o próximo. O maior adversário do atleta é ele mesmo. Ele tem que se superar todo dia e tentar ser melhor todo dia. Melhor do que ontem, melhor do que ele foi ontem, para que ele possa alcançar os objetivos dele. Maravilha, sensacional. Eu ia pedir um conselho, no final eu peço um conselho para a garotada e você já emendou de primeira, já botou a bola na rede. Eu quero te agradecer de coração, 1h40 aqui a gente está batendo um papo. Poxa, da primeira vez, gostei muito de falar contigo. Você fala de futebol, você fala de família, você fala de Deus, e isso me encanta. E eu, de coração, que o Papai do Céu te abra as portas. Você está muito novo, 58 anos, treinador de futebol. Deus te dando saúde, por 70 e poucos anos você pode estar trabalhando tranquilamente, até porque hoje as condições estão melhores para as pessoas que estão chegando aos 70. Então, você está um garotão ainda, que Deus te abençoe, te abra as portas. Quando isso acontecer, você passa um feedback para a gente divulgar o seu trabalho. O trabalho na FAF é muito legal, mas eu sei que ali você está fazendo por amor e você precisa também ganhar dinheiro, ganhar espaço, trabalhar num clube de primeira divisão que você merece, e é o que eu, de coração, torço e peço a Deus que te ajude a realizar seu sonho. E, mais uma vez, muito obrigado por ter nos dado a honra de estar aqui no canal dos Campos para a Rede. Obrigado, Zé. Você é um cara muito simpático, muito simples. Você é um cara de palavras fáceis, relacionamento fácil. Eu tive um problema de saúde ano passado, né? Em 2019. Graças a Deus, estou totalmente restabelecido. Amém. Mas com esse problema da pandemia ele entrou um pouco complicado. Eu vejo que fui sondado por alguns clubes, mas acabou não dando certo ainda. Mas eu vejo um cuidado de Deus muito grande para a minha vida, porque Deus sabe de todas as coisas. Né? Deus sabe a hora, sabe o modo. Eu quero que Deus continue guardando a tua vida. Peço a Deus para guardar a minha vida. E a chave da porta tem que estar na mão dele. Eu não gosto de ficar na mão dos homens. Então, a porta que Deus está preparando para que eu possa voltar a trabalhar em breve, essa chave tem que estar na mão de Deus e ele abrir a porta. E se não for ele, eu fico em casa. Eu fico em casa, gosto muito de futebol, né, mas eu gosto também muito da minha família, né, sinto muita falta do meu filho mais velho, do meu neto, tenho uma netinha também fantástica, meus meninos aqui é minha alegria, né, então a gente
todos gostam de futebol. Futebol é uma coisa aqui em casa que é todo dia, não tem como. Então, a gente espera aí, em breve, né, voltar ao mercado. E na FAF, deixar um legado aí para os mais jovens, quero convidar aí os meninos. O objetivo da FAF, não, nós não temos bandeira na FAF, nós não defendemos bandeira nenhuma. A oportunidade da FAF é para que o seu filho, o filho de alguém que esteja assistindo, tenha a oportunidade de crescer tecnicamente, fisicamente, que o trabalho é de alto rendimento, e com certeza, se ele se dedicar, no clube onde ele está, ele vai ser diferente. Vá conhecer, venha conhecer também, Zé, venha fazer parte, venha dar uma moral para nós, tu vai ver que é bem interessante. A FAF, depois que você passa por lá, você não dá vontade mais de deixar de ficar. E a sua vida nunca mais será a mesma, garoto. Temos plena certeza disso. Amém. Rapidinho, os gêmeos jogam na mesma posição? O Jean é mais meio armador. O Jean joga mais de meio armador. Agora, o Matheus já joga mais na frente. O Matheus joga de meia ponta de lança. Canhoto. O Jean é um jogador mais técnico, mas o Matheus é um jogador mais rápido. Eu acho que, devido às proporções, no futuro, quem sabe, se um dos dois vir aí e venha jogar no nosso fogão, né, cara? É o nosso grande sonho, levar o moleque para jogar no fogão um dia, quem sabe. Amém. O Vitor Oliveira estava conosco, diz: Deus abençoe vocês. Deus abençoe você também, Vitor. Tenha fé, creia em Deus, creia em você e vá à luta, meu amigo. Enquanto a vida, a esperança. Então vá à luta, Deus seja contigo. Ademir, mais uma vez, de coração, muito obrigado. Quero agradecer a todo mundo que interagiu conosco. A gente vai compartilhar essa live lá no canal no YouTube, depois eu te mando o link. E que você tenha sucesso, tenha paz, que o Papai do Céu te abençoe mais e mais, meu amigo. Um grande abraço, obrigado. Obrigado, Zé. Estou te aguardando na FAF. Um abraço. Com certeza. Fiquem com Deus e até a próxima live, gente. Boa noite a todos. Um abraço.